Neste vídeo, revelaremos o extraordinário poder do sal como uma poderosa arma de guerra espiritual. Falaremos de maneira clara e simples para que todos possam compreender como usar o sal de forma pura e correta. Este conhecimento é profundo e transformador. Você sabia que há 3 práticas específicas que você pode realizar com o sal para romper maldições e atrair bênçãos de abundância? Por que você acha que Jesus declarou aos seus discípulos: "Vocês são o sal da terra"? Fique conosco até o final deste vídeo, pois lá revelaremos a resposta completa, e garanto que você se surpreenderá com as revelações sobre o uso do sal como uma arma espiritual. Antes de tudo, devemos reconhecer uma verdade absoluta: tudo foi criado por Deus, através dele e para ele. Nada existe fora de sua vontade. Deus criou o sal com um propósito. Nada neste mundo foi feito sem que fosse tocado pela mão poderosa de Deus. Por ele, todas as coisas foram criadas, e essa verdade está presente em cada grão de sal, cada gota de água, e cada faísca de fogo. Em Gênesis, vemos que no princípio, Deus criou os céus e a terra. O sal, sendo um mineral, já existia desde esse começo. A Igreja frequentemente evita falar sobre como Deus concede autoridade, não apenas aos humanos, mas também às plantas, animais e elementos da natureza. Cada coisa tem um propósito divino. Pense no fogo e na água. O fogo tem a autoridade de consumir tudo que toca, enquanto a água tem a autoridade de dar vida. Da mesma forma, foi dada ao sal a autoridade de salgar e preservar. O fogo consome, a água traz vida, e o sal preserva e purifica. Cada elemento é um instrumento nas mãos do Todo-Poderoso. Vamos refletir profundamente sobre isso. Todos os elementos do mundo possuem um propósito divino. Assim como o sal preserva os alimentos, ele também pode preservar nossa fé em tempos de provação. Gostaria de fazer uma pequena pausa aqui para incentivá-los a compartilhar suas próprias experiências com o sal nos comentários. Muitos de vocês se sentirão inspirados e fortalecidos ao ler os testemunhos de outros cristãos. Muitas pessoas encontraram alívio e cura ao usarem o sal com fé. Por exemplo, uma irmã testemunhou uma mudança milagrosa em sua vida após ungir suas mãos com sal. Se você já se sentiu renovado ao usar o sal em suas orações, compartilhe sua história. Historicamente, o sal sempre foi visto como poderoso. Ele conservava a carne, temperava os alimentos e, surpreendentemente, também era usado como moeda. Na Roma antiga, funcionários públicos eram pagos com sal, daí a origem da palavra salário. Jesus usava parábolas para ensinar, mas nem tudo é simbólico. Assim como aceitamos o óleo, o pão e o vinho em nossas práticas de fé, por que questionar o poder do sal? Algumas pessoas pensam que o sal é algo negativo por ser usado em certos rituais, mas isso é uma mentira do inimigo. A verdade é que o espiritual se manifesta no físico, e Deus usa aquilo que criou para cumprir sua vontade. Um bom exemplo disso é o óleo. Nas Escrituras, o óleo de unção é mencionado 20 vezes. Ele foi usado no Antigo Testamento para ungir a cabeça do sumo sacerdote e seus descendentes, além do tabernáculo e seus móveis, para torná-los santos e separados para Deus. Esse óleo tinha ingredientes específicos, mas seu poder não era sobrenatural em si, era a obediência a Deus no uso desse óleo que mostrava santidade. Da mesma forma, se Deus nos ordena a ungir com óleo, fazemos isso. Mas por que não aplicamos o mesmo princípio ao sal? Deus nos chama para usar suas criações com propósito. Ele disse: "Vocês são o sal da terra." Não deixemos que o inimigo nos roube essa verdade. No Novo Testamento, há várias passagens que falam sobre o uso do óleo, e cada uma delas reforça o valor de utilizar os materiais que Deus criou para refletir o espiritual. Assim como o óleo tem seu lugar sagrado, o sal também tem um lugar especial quando usado com reverência e fé. Outro exemplo de material sendo usado para manifestar o espiritual é a vara de Moisés. Deus concedeu poder à vara para manifestar seu poder e realizar milagres. Moisés lançou a vara ao chão, e ela se transformou em uma serpente. Isso ilustra que Deus pode usar elementos físicos como ferramentas de fé. Os profetas usavam água, óleo, mantos e varas em seus ministérios, sempre com a consciência de que esses itens não eram objetos de adoração, mas instrumentos de atos proféticos.
Nada disso contradiz a Bíblia, ao contrário, está profundamente baseado nela. O inimigo quer que ignoremos o poder dos elementos que Deus criou. Em alguns lugares, o termo salgado se refere à má sorte, associando o sal a algo ruim. Mas negar o uso espiritual do sal seria ignorar as realidades do mundo espiritual. O inimigo usa os mesmos elementos que Deus criou para enganar, mas é nosso dever usá-los para a glória de Deus. O tentador ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo. Em Mateus 4, lemos como o diabo tentou corromper o sagrado e ofereceu o que foi dado originalmente ao homem. O diabo tenta distorcer o que Deus criou, mas nós, como seguidores de Cristo, devemos resgatar esses elementos sagrados e usá-los com reverência. É importante lembrar que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades espirituais. Em Efésios 6, somos exortados a estar sempre prontos para a batalha espiritual. A Bíblia também nos conta que Deus foi o primeiro a usar o sal para cumprir sua justiça. No relato de Sodoma e Gomorra, a esposa de Ló foi transformada em estátua de sal como punição pela desobediência. A prática de espalhar sal sobre cada oferta também é encontrada na Bíblia. Em Levítico 2, Deus ordena aos israelitas que temperem suas ofertas com sal, simbolizando a pureza e o pacto com Deus. Isso nos revela outra qualidade do sal, a purificação. Esse ato de salgar representa a aliança de Deus com seu povo, uma aliança que purifica e abençoa. Então, usemos o sal, não como um simples elemento, mas como uma ferramenta sagrada, uma arma poderosa dada por Deus. Esse texto reflete o uso do sal em rituais espirituais, enfatizando sua profunda importância tanto no contexto bíblico quanto no espiritual. O sal é visto como símbolo de purificação, pacto e maldição. Esses três atributos são uma demonstração do poder e da sabedoria divina na criação desse mineral. Primeiro, compreendamos a relevância do sal como um elemento espiritual. Bruxos e feiticeiros, ao longo dos séculos, também reconheceram seu valor e utilizaram o sal em práticas espirituais e feitiços. No entanto, o sal não é uma ferramenta do mal. Ele é uma criação de Deus, com propriedades e atributos específicos que foram dados para serem usados para o bem. Infelizmente, o inimigo tenta enganar os fiéis, convencendo-os de que o sal é um instrumento exclusivamente utilizado por forças negativas. Mas o sal não é um recurso enferrujado ou ultrapassado, é um pacto perpétuo entre Deus e seus filhos. Essa revelação é um convite para que voltemos a usar o sal de forma consciente e poderosa, rompendo com enganos e mentiras. Nosso estudo mostra o poder do sal no episódio bíblico da mulher de Ló, que foi transformada em uma estátua de sal como consequência de desobediência. Esse evento simboliza a associação entre o sal e o julgamento divino. Em Deuteronômio, vemos que enxofre e sal são usados para destruir a terra, impedindo que qualquer coisa cresça. Isso reflete como o sal, acompanhado pelo enxofre, carrega a capacidade de amaldiçoar e destruir, impedindo o crescimento da maldade. Esse contexto ajuda a entender por que bruxos usam sal. O que foi originalmente um símbolo de justiça agora é empregado contra os filhos de Deus. Contudo, isso não significa que o sal seja maligno, ao contrário, ele é nossa herança espiritual e não deve ser temido, pois Deus nos deu autoridade sobre toda a feitiçaria. O versículo em Sofonias revela o poder do sal sobre cidades condenadas como Sodoma e Gomorra, cidades cujos habitantes foram devastados devido à depravação e à perversão sexual. O uso do sal é um lembrete das consequências da maldade e da importância da santidade. Há, em muitas famílias, problemas enraizados em pecados passados. Compreender a profundidade desses atos é essencial para quebrar as maldições e liberar as gerações futuras de tais fardos. Para isso, os fiéis podem consagrar o sal a Deus, em oração, pedir que a desolação causada por esses pecados seja desfeita, promovendo um futuro de paz e justiça. Além de uma arma de guerra espiritual, o sal é também um recurso de paz. Assim como um exército defende seu território, o sal é um elemento que pode proteger lares, cidades e pessoas. Um verdadeiro filho de Deus conhece o poder do sal e sabe usá-lo no momento oportuno, tanto para a bênção quanto para a maldição, dependendo da necessidade e da direção divina. O sal é, portanto, uma arma preparada para a guerra espiritual. Ao espalhar sal consagrado,
Com a autoridade do pacto em Cristo, os fiéis podem revogar pactos malignos e proteger seu território, declarando a vitória sobre toda a obra do inimigo. Eliseu, um profeta de grande poder espiritual, também usou o sal em nome de Deus para purificar as águas, um ato de cura e bênção. A Bíblia destaca como o sal foi colocado em animais para oferecê-los ao Senhor, indicando que até os elementos físicos precisavam de purificação antes de serem apresentados a Deus. Esse detalhe reforça a importância do sal em contextos de pureza e dedicação. Assim como o dinheiro passa por várias mãos antes de ser ofertado, consagrar o sal a Deus é um ato de preparação e pureza. Para consagrar o sal ao Senhor, é essencial que o ato seja feito com reverência e respeito. Deve-se adquirir um pacote novo de sal e um recipiente especial para guardá-lo, dedicando ambos ao serviço de Deus. Algumas igrejas adotam o uso do sal em atos proféticos, enquanto outras pessoas o utilizam em casa antes de oferecer dízimos e ofertas ao altar. Por fim, a ideia de um pacto de sal é destacada como perpétua e sagrada. Deus concedeu esse pacto como uma bênção duradoura aos seus filhos, simbolizando estabilidade e fidelidade, um sinal de aliança eterna. Para o cristão, o sal representa algo que permanece em meio à transitoriedade do mundo. Ele é um símbolo de resistência, durabilidade e do amor eterno de Deus. Na cultura do Oriente, o sal representa a permanência e a amizade. Dessa forma, o pacto de sal é uma lembrança viva da aliança divina, transcendente e imutável entre Deus e aqueles que o seguem. A compreensão desse pacto nos desperta para um uso consciente e sagrado do sal em nossa vida espiritual. Era comum entre antigos amigos criar um vínculo especial por meio do sal. Ao consumir juntos alimentos temperados com sal, duas pessoas selavam um compromisso de amizade e lealdade perpétua. Esse pacto era uma garantia de que jamais se prejudicariam, simbolizando um vínculo que, para eles, perduraria para sempre. Assim, ao compartilhar o sal, ambos asseguravam um laço de solidariedade que nem o tempo poderia quebrar. O uso do sal em rituais religiosos também era prática comum, sendo um símbolo de aliança com Deus. Os sacrifícios eram temperados com sal, reforçando o comprometimento espiritual entre as pessoas e o divino. Na Bíblia, como mencionado em Números 18, a quebra de um pacto de sal era vista com muita seriedade, podendo resultar em severas consequências, inclusive a morte. Uma história ilustra bem o poder desse pacto. Um historiador americano, ao viajar por uma perigosa região do Oriente Médio, se viu obrigado a buscar abrigo em uma tenda de um homem que, segundo rumores, seria um ladrão. Ao se aproximar e conversar com o homem, propôs um pacto de sal, que foi aceito. Juntos, dividiram uma refeição temperada com sal. Essa aliança, mesmo entre estranhos, foi suficiente para que o ladrão respeitasse e protegesse o visitante. Na manhã seguinte, o historiador partiu com segurança, escoltado até seu destino. Esse pacto de sal simboliza lealdade e compromisso entre pessoas e com Deus. Um exemplo adicional de tal pacto envolve um comerciante que queria comprar 300 ovelhas, mas só podia pagar por 100. O pastor, confiando na palavra e na honra do comerciante, fez com ele um pacto de sal, garantindo que ele pagaria o restante em 60 dias. Quando o comerciante faleceu, seu filho cumpriu o pacto, honrando a promessa feita ao pastor. Para o fiel, o pacto de sal era uma lembrança constante de sua relação com Deus. Ao estabelecer um pacto com o Senhor, o homem se compromete a viver em retidão e honrar seus mandamentos. Em Êxodo 20, vemos o Vale do Sal, um lugar onde Deus entregou a vitória a Davi e a outros que lutaram fielmente. Mesmo que esse local específico permaneça incerto para estudiosos, a tradição bíblica associa o sal a vitórias concedidas por Deus àqueles que lutam por suas bênçãos. A batalha é, assim, uma expressão da fé em ação. Davi e outros líderes mostraram que a fé se demonstra por meio de ações. Hoje, muitos acreditam que basta orar para obter bênçãos, mas a Bíblia ensina que devemos agir. Jesus, como relata João 9, curou um cego ao misturar terra e saliva, aplicando a pasta em seus olhos e ordenando-lhe que se lavasse. A cura só se completou com a obediência e a ação do homem. A espiritualidade se expressa também no uso do sal. No Antigo Testamento, o sal representava tanto bênção quanto maldição. Era uma ferramenta sagrada, usada para purificar ofertas e abençoar ou amaldiçoar. O sal consagrado,
Manuseado corretamente, era uma arma contra o mal, uma proteção contra maldições, e uma purificação para dízimos e ofertas. Nos tempos antigos, o uso correto do sal era indispensável. Não bastava possuir o sal, mas sim consagrá-lo e empregá-lo de maneira reverente em lugares afetados por maldições e pecados. Nas culturas orientais, o sal representa compromisso mútuo, confiança e lealdade eterna, algo que vai além da vida terrena. No entanto, sem fé e compromisso com Deus, o sal é apenas um símbolo vazio. Na Bíblia, há uma advertência clara. Em Números 21, Deus instruiu Moisés a construir uma serpente de bronze para salvar os israelitas das mordidas venenosas de serpentes. Mais tarde, em 2 Reis 18, o rei Ezequias destruiu a serpente quando o povo passou a venerá-la. Eles haviam se esquecido de que a salvação vinha de Deus, não de um objeto. Assim, o sal deve ser um instrumento para honrar a Deus, não para idolatria. Por fim, os cristãos são chamados a lutar por suas bênçãos, vivendo com fé e ação. O sal, símbolo de pureza e compromisso, tem valor quando utilizado com propósito e devoção. Devemos evitar o conformismo e lembrar que a fé exige movimento e sacrifício. Que possamos sempre usar as ferramentas sagradas de Deus com sabedoria e respeito, confiando que Ele nos guiará e protegerá. Se esta mensagem foi valiosa para você, inscreva-se em nosso canal, curta e compartilhe para que chegue a mais pessoas. E que Deus abençoe cada um de vocês. O pacto de sal era uma representação física e espiritual de uma conexão profunda entre as pessoas e Deus. O sal, elemento que atravessou eras, não era usado apenas como tempero, ele simbolizava integridade, compromisso e proteção divina, atributos essenciais para uma amizade com um pacto duradouro. No Antigo Oriente, o ato de compartilhar sal era um símbolo de lealdade que transcendeu gerações e culturas. Quando duas pessoas dividiam uma refeição com sal, estavam firmando um juramento de respeito e cuidado mútuo, onde não haveria espaço para traição ou danos. A lealdade gerada por esse ato simples era, para eles, uma aliança perpétua. Ao longo dos tempos, o sal tornou-se um componente essencial dos pactos e dos sacrifícios em diferentes culturas e religiões. Deus exigia que o sal fosse presente em todas as ofertas e sacrifícios, para que os homens lembrassem constantemente da pureza e da sinceridade que ele espera. Com o sal, firmava-se uma relação sólida entre o Criador e o homem. Quando pactos eram feitos, as partes envolvidas dividiam uma refeição, muitas vezes com sal, representando um compromisso eterno e uma promessa de fidelidade mútua. Esse pacto era tão importante que a violação do acordo poderia ser punida de forma severa. Em Números 18, a Bíblia nos lembra do valor dessa aliança e como a traição ao pacto de sal muitas vezes levava à morte. Deus valoriza aqueles que o honram, e o pacto de sal é uma promessa que deve ser cumprida de forma sincera. O valor do pacto de sal é tão profundo que há histórias que narram o impacto desse compromisso até nos dias de hoje. Um caso interessante é o de um historiador americano que, ao investigar em uma cidade no Oriente Médio, foi surpreendido pela chegada da noite em um local perigoso. Sabendo do risco, procurou refúgio em uma tenda, mesmo consciente de que poderia ser uma armadilha. Ao se aproximar, pediu ao dono da tenda abrigo, explicando que era impossível prosseguir. O homem da tenda, um ladrão, questionou como ele podia confiar em um desconhecido, mas o viajante respondeu: "Faremos um pacto de sal." Impressionado pela sinceridade e o significado do pacto, o ladrão o acolheu, ofereceu uma refeição temperada com sal, e ao amanhecer devolveu todos os pertences do hóspede com extrema cortesia. O viajante seguiu em segurança, protegido por aquele que outrora era um inimigo. Este ladrão sabia que o pacto de sal não podia ser quebrado, honrando a tradição até o último detalhe, em respeito ao juramento de lealdade. Essa tradição e respeito pelo pacto de sal são passados de geração em geração. Em outra história, um comerciante viajou para comprar ovelhas, mas ao encontrar um pastor com um rebanho maior do que esperava, fez um acordo onde levaria todas as ovelhas e pagaria o restante no prazo combinado. Para selar a confiança, ambos fizeram um pacto de sal. Quando o comerciante faleceu antes do prazo, seu filho honrou o compromisso e saldou a dívida. Este pacto transcendeu a morte, pois o pacto de sal representa uma aliança que permanece válida mesmo após o falecimento de uma das partes envolvidas.
Esses exemplos mostram que o pacto de sal representa uma ligação sagrada entre Deus e o homem, um compromisso que exige fidelidade absoluta. Este pacto estabelece uma relação equilibrada, onde a promessa de Deus é ser o pai de seus filhos, enquanto estes devem viver com gratidão e respeito. Em Êxodo 20, vemos o exemplo do Vale do Sal, onde o povo israelita lutou contra os inimigos, e Deus concedeu vitórias surpreendentes. Esse vale tornou-se um símbolo de bênção e da força dos pactos divinos. Na batalha, Davi foi lembrado de que o sal era um símbolo de bênção e purificação. Para receber as bênçãos de Deus, era preciso lutar por elas, aplicando fé e coragem. O pacto de sal é um exemplo poderoso de que as bênçãos não vêm apenas através de orações, mas também através de ação. Muitos cristãos acreditam que basta orar e esperar, mas a história de Davi mostra que devemos nos esforçar, ter fé e agir. Jesus, o Filho de Deus, nos mostrou que o sal simboliza um compromisso com o sagrado, um elo entre o espiritual e o físico. Quando Davi foi à guerra, sabia que Deus estava ao seu lado, e o sal era um lembrete constante de que a vitória estava ao seu alcance, desde que lutasse com determinação. No entanto, o sal também tem um lado espiritual e profético. Em João 9, vemos Jesus curando um cego com um lodo feito de saliva e terra. Ele estava mostrando que o poder de cura existe na conexão entre o físico e o espiritual. A saliva, um elemento físico, foi combinada com terra, criando um ato profético de cura. Esse gesto é um lembrete de que o sal também pode ser usado para consagração e proteção espiritual. Assim como o sal pode purificar e proteger, ele também pode consagrar, quando utilizado com fé. Para os israelitas, o sal era um símbolo poderoso, usado para selar pactos, purificar ofertas e abençoar. Mas, para que o sal seja eficaz, é necessário estar em comunhão com Deus. Não basta usá-lo sem fé, pois o sal sem o respaldo espiritual é apenas um elemento comum. Para um cristão, usar o sal como um símbolo espiritual requer uma vida dedicada e consagrada a Deus, respeitando suas instruções. O sal, portanto, deve ser usado com responsabilidade e com intenção pura. É uma ferramenta de fé, mas também um símbolo de compromisso e sacrifício. Ao utilizar o sal para bênçãos ou para proteção, o cristão deve orar, jejuar e consagrar sua vida a Deus, vivendo de forma honesta e justa.